Cumprimento todos aqui presentes com a paz do Senhor. Eu convido os irmãos para a leitura da palavra de Deus. Nós já vamos, sem perca de tempo, estarmos meditando na palavra de Deus. O Salmo de número 70. Salmo de número 70. Esse salmo, ele é um grito, ele é um clamor a Deus pedindo auxílio divino. Diz assim: preza-te, ó Deus, em me livrar. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que demandam contra a minha vida. Torne atrás e cubra de desprezo os que se comprazem no meu mal, ou têm prazer no meu mal. Retrocedam por causa da sua vergonha os que dizem: bem feito, bem feito. Folgue em ti e se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Diga sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus. Apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não demora, não te detenhas. Amém. Podeis assentar, irmãos. Meus irmãos, eu hoje à tarde comecei a caminhar em um assunto dentro da Bíblia totalmente diferente desse aqui. Depois que já tinha debruçado já momentos na palavra de Deus, Deus me torceu ou me levou para esta meditação, para esta palavra. Eu colocaria à disposição dos irmãos para você com você mesmo, ver se essa palavra enquadra na sua vida e se realmente o que diz esse salmo não esteja passando com muitas pessoas aqui nesta noite. Ninguém está isento de saber e de sentir a pressão em que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. É impossível a pessoa ficar alheio, a não ser algumas pessoas que se fogem para o mato, para a beira de rio, para o sopé das montanhas, para ficar isento da aflição, da angústia, do desespero, do tumulto, da correria, do choro, da lágrima, da tristeza no rosto da mãe, do desespero no rosto do pai, filhos drogados, filhas mal encaminhadas, enfim, é um patamar de coisas tão desarrumada, e com isso o justo também, como se isto fosse um rolo compressor, vai passando por cima da gente também. Pensando nisso, eu comecei a meditar nesse salmo. E esse salmo, ele é simplesmente o final do Salmo 40. Do verso 13 ao verso 17, existe essa parte desse salmo dentro do Salmo 40. Só para dar uma olhada, eu convido os irmãos para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 40. E veja aí a partir do verso 13, diz assim: Senhor, praze-te em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. E no final, eu sou pobre e necessitado. Aqui está, esse final de salmo é o Salmo 70. Porém, esse salmo aqui, o 40, ele é bastante conhecido.
e ele é a oração do livramento. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, e você conhece esse salmo, por exiguidade de tempo nós não vamos estar discorrendo ele. Lendo esses dois salmos e fazendo uma junção, eu levo você agora para Atos capítulo 12, o verso 1 ao verso 5, ou 6 ou 7, vamos lendo aqui. Quando Herodes persegue a igreja, persegue os cristãos logo no início da igreja, e consegue prender Tiago e Pedro. E a Bíblia diz que por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Aqui já deixa a gente com a orelha em pé. Por que alguns? Por que não todos? Por que escolheu Pedro? Por que escolheu Tiago? Por que eu? Por que meu filho? Por que minha esposa? Esse porquê é tão grande, é uma incógnita na nossa mente, que aí a gente fica pensando, meu Deus, até Jesus teve o porquê dele, quando ele diz, por que tu está me desamparando? Então, meus irmãos, o verso continua, o verso 2, e matou a espada Tiago, irmão de João. O verso 12 encerra a história de Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, imagina que coisa bárbara, perseguição naquela época. Vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Mantenha-o na prisão, porque numa data específica nós vamos matar Pedro também. Verso 3, 4 agora, verso 4. E havendo-o prendido, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados. Além de estar preso, ainda estava entre 16 soldados, cada um para o guardarem, tensionalmente apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Encerramos aí com o verso 5, Pedro, pois estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Será que faltou oração na época em que Tiago, e por isso ele foi decapitado, ou foi morto? Será que faltou oração? Por que orar por Pedro? Será que ele era melhor do que Tiago? De vez em quando eu fico desconfiado se tem alguém melhor do que eu, e a igreja ora por eles e esquece de orar por mim. Mas de qualquer forma, nós entendemos aqui dentro desse texto, eu lendo alguma coisa na Bíblia, e algum comentário paralelo, um pastor, ele narra algumas histórias tão importantes sobre essa questão. Por que não morreu Pedro e soltaram Tiago? Pedro era mais encrenqueiro, Tiago não tinha aquela coisa de tirar a espada. Por que esse crente ruim está vivo e aquele que é bom morreu? É os porquês da vida da gente que eu também não quero estar aqui infernizando a sua cabeça com tantas coisas. Vamos então para a meditação da palavra de Deus. Nada flora mais na nossa estrutura ou no nosso comportamento mais do que quando nós estamos sendo provado, testado. Nada mostra a nossa imperfeição quando nós parece que fomos esquecidos por Deus, deixados pela igreja e esquecidos até pela família. Nada demonstra mais a nossa fraqueza, as bolhas de incredulidade na nossa estrutura, quando nós estamos passando por luta. Nada. E nós observamos que Pedro estava preso e foi entregue à escolta, e a sua morte era praticamente inevitável. Já estava prevista, já estava determinada. Ouça que eu vou lhe dizer.
Porque Deus amou mais Pedro do que Tiago. Deus virou as costas para Tiago e deixou ele ser sacrificado, morto, martirizado. E ele quis amar mais a Pedro. É outra coisa que eu estou perturbando a sua mente, mas vamos tocar para frente. Eu sei que Pedro, ele escapou. Agora, esta lição nos ensina, e eu quero esboçar isso aqui de forma bem rápida, porque eu quero orar e tenho certeza que essa palavra Deus está trazendo para os nossos corações. Primeiramente, nós observamos que Deus vê nossas lutas e nossas tribulações. Ele jamais virou as costas para Tiago e o rosto para Pedro. Ele jamais ignorou a morte de Pedro, de Tiago, e escapou, livrou Pedro. Ele jamais demonstrou que amava mais Pedro do que Tiago. São mistérios da vida que nós não entendemos. Por isso nós não devemos julgar. Aquele que está velho deveria morrer, esse que está novo deveria ficar, não poderia ter morrido. Aquele crente tribuloso, não sei porque que ele está vivo, e esse santo homem de Deus, por que ele morreu? Ou essa santa mulher, por que ela morreu? E aquela tribulosa que fica falando da vida de todo mundo, por que ela está viva? Essa é a maneira de nós julgarmos. Mas Deus não olha com os nossos olhos. Graças que Ele não pensa como nós pensamos. Os pensamentos de Deus é bem mais alto do que os nossos pensamentos. Nós lendo, que eu não vou ler, mas o Gessé pode soltar ali no telão, e eu posso ler. Em Êxodo, no capítulo 3, o verso 7, está escrito uma passagem tão maravilhosa que Estevão, no momento antes da sua morte, na hora que ele estava pregando, ele citou esta passagem que está em Êxodo, capítulo 3, o verso 7. Então diz o Senhor a Moisés: com efeito, tenho visto a aflição do meu povo. Ei, irmão, Deus está vendo a sua aflição. Um recadinho para você, por isso que é bom nós não murmurarmos. Que a murmuração não agrada a Deus. Deus, Ele viu a aflição do seu povo no Egito. Por isso que é bom quando nós estamos passando por aflição, não achar que nós somos melhor do que aquele que deveria estar passando isso e não eu. Por que eu? Eu não mereço. Deus vê a nossa aflição. E tendo ouvido o seu clamor, e também ouve a nossa oração, e por causa de quem nos oprime. Deus sabe, irmão, a origem, a causa, o porquê. E muitas vezes Ele permite até alguém dentro de casa, alguém dentro da igreja, alguém que é mais crente do que nós achamos, que é mais crente do que nós. São coisas que somente através da oração e da leitura da Bíblia e da intimidade com o Espírito Santo que nós vamos saber, porque conheço o seu sofrimento. Parece até um chavão, parece que estou chovendo molhado, parece que eu estou querendo encher o tempo aqui com essas expressões, mas está ali na Bíblia. O Senhor vê a aflição do seu povo, e o Senhor conhece a origem da tua aflição, e o Senhor também conhece o teu sofrimento. Ele vê, conhece e ouve as nossas súplicas. Isso é maravilhoso. E se você ler em Atos capítulo, você vai ver em capítulo 7, o verso 34, Estevão trouxe isso e depois morreu apedrejado. Agora, irmão, nós precisamos saber de uma coisa. Não é porque escolhemos ser cristão que isso já nos garante ou nos coloca imune a qualquer tribulação, ou a qualquer perda dentro da nossa família, ou qualquer traição entre os nossos irmãos, ou os nossos amigos, em absoluto. Se você observar isso, você entra naquele processo que entrou Asaf, que está muito bem explicado no Salmo 73. Nós observamos que, não obstante, nós muitas vezes ser tomado por pensamento que Deus não está vendo,
que Deus não está nos ouvindo, mas Pedro, no capítulo 3, o verso 12, veja o que ele disse ali, nós vamos ler daqui a pouquinho. Mas antes eu quero lhe dizer, e já disse isso uma vez, ou duas, Deus teve um filho sem pecado, mas não tem nenhum filho e nenhuma filha sem sofrimento. Ele teve um sem pecado, que foi Jesus. E se esse, que era o único filho dele sem pecado, sofreu, como está escrito lá em Isaías capítulo 53, imagina nós, que somos pecadores. Nem o seu próprio filho ele poupou disso, o apóstolo Paulo. Ele nos pouparia? Se com o ramo verde fizeram aquilo, imagina conosco que somos ramos secos. Agora, não é sensato um cristão sofrer e não saber o motivo que o leva aquilo ali e para onde está lhe conduzindo. Eu acho que isso é muito importante. Não é um questionamento. É simplesmente uma intimidade com Deus. Não é o porquê, mas para quê. E você tem que ser inteligente. Simplesmente você tropeçou numa pedra, aí você não vai tirar ela, porque amanhã você vai tropeçar de novo. Então por que isso, Senhor? É para a minha vida. E nós observamos, Gessé, eu pedi para você colocar aí, 1 Pedro capítulo 3, verso 12. Nós não somos jamais, irmão, objeto de prazer na mão de Deus, em absoluto. Ele não nos fez para nos descartar. Quem tenta nos fazer peça descartável é o diabo, mas Deus não. Porque os olhos do Senhor estão sobre os... O que está escrito lá? O justo. E os seus ouvidos atentam à sua súplica. Mas o quê? Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Está declarado. Eu estou passando as argúrias, tribulação, luta. Pedro estava preso, detido, além do muro, do portão, dos muros da prisão, tinha também a porta da prisão e a porta do cárcere. E além disso, tinha também soldados fazendo revezamento ao seu lado. E nós observamos que o Senhor estava acompanhando aquela história. Agora, quando nós temos dificuldade de entender, começamos a criar revolta, especulação, murmuração. E nós observamos que Deus, Ele muitas vezes permite prova, cárcere, morte entre os nossos, ou até de nós mesmos, perca de membros do corpo. Não é que Ele está nos mutilando, não, Ele não tem prazer nisso. É porque Ele sabe se nós vamos se perder ou não. Ele conhece, Ele sabe. E é a maneira dele trabalhar em nossas vidas. Você não tem lá uma ave que você ama e você faz o quê? Corta a asa dela. Hoje já não pode mais porque o IBAMA não aceita. Mas eu já fui na casa de alguns irmãos, coisa mais feia do mundo, coitado do papagaio com a asa cortada, parecendo que ele está cotó. Olha o que foi? Porque ele voa. Um frango lá, o que foi? Não, porque ele voa. Hoje tem cerca Paraguai, tem cerca elétrica, tem cerca não sei o quê. Mas os irmãos aqui, que é mais da minha idade, se lembra que eles colocam uma canga no pescoço da vaca, do boi, quando ele fura a cerca. Quem já viu isso? Hã? Então muitas vezes nós não podemos julgar ninguém. Está na canga de Deus. Deus sabe, irmão. Deus sabe. Furão de cerca, né? Aí está aí uma canga. Então a prova, e muitas vezes não significa que você está sendo provado porque Deus tem prazer, ou porque você é desobediente, ou porque você merece. Simplesmente Deus resolveu colocar entre você entre ele e o diabo, como fez com Jó. Agora, uma coisa nós não podemos esquecer: Deus sabe e conhece as nossas lutas. Segundo,
Atos, no capítulo 12, fala do verso 5 ao verso 7, principalmente o verso 5, e a igreja fazia contínua oração em favor de Pedro. Presta atenção, a morte de Tiago levou a igreja a uma oração mais intensa, tá? Muitas vezes Deus tira alguma coisa de nós para nos levar à oração. Muitas vezes Deus tira alguém entre nós para nos levar à oração. Então, Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas, olha esse mas aqui, a igreja orava com insistência a Deus, por quem? Por ele. Então aqui nos diz que Deus ouve as nossas orações. A execução de Pedro era certa, mas ele tinha uma igreja. Felicidade é aqueles que têm uma igreja para lhe dar apoio em oração. E ele tinha uma igreja que preocupava e que buscava em oração a Deus. Quando alguém tem uma igreja, o impossível de Deus acontece nas nossas vidas. Ouça que eu vou lhe dizer. Ultimamente nós não temos tempo para isso. Porque de primeira igreja, era os cultos. Só tinha um irmão lá com uma sanfona, um violão, e cantava 2 hinos da congregacional 3. Aí tinha tempo para os crentes darem testemunho de cura e de libertação. Vocês lembram disso? Está muito distante, não. Agora hoje tem muitos departamentos que participam do culto e muitas vezes nós não pegamos testemunhos de ninguém. E ninguém, desculpa a expressão, tem mais testemunho de cura do que nós, os assembleianos. É ou não é, irmão? Só que nós não damos tempo. E muitas vezes a gente fica espremido, porque é o coral, é o conjunto de jovem, é a orquestra, é a banda, é as crianças, e algumas vezes é isto, é aquilo, e aí a palavra já fica exprimida. Quando damos uma palavra intermediária, é com muito sacrifício. Mas testemunhas edifica a vida dos crentes. É ou não é, irmão? Quantas vezes que quando alguém dá um testemunho, é Deus falando conosco. Deus ouve as nossas orações. E Ele ouve, e observamos bem, quando nós estamos em aperto. Veja bem o Salmo 70 que eu li. O salmista está dizendo: Senhor, socorre-me. Apraz, quer dizer, tenha prazer em me atender. Ele estava em aperto. Eu gosto do Salmo porque ele bota as fragilidades do salmista à flor da pele dele quando ele é coagido. Aquele Davi e outros grandes homens de guerra, aquele rei de Israel que venceu tantos inimigos, quando ele está acuado num beco sem saída, o que acontece? Ele começa a mostrar o seu medo, a sua fragilidade. E é nesse momento que Deus tem prazer de socorrer o seu, que ele está gritando: papai, socorre-me, não consigo, vem cá, me tira daqui, porque eu não tenho força. Faz como Pedro: socorre-me, Senhor, eu estou morrendo. Aí o Senhor vai e estende a mão para Pedro. A nossa maior derrota é porque nós não clamamos, deixamos de clamar, porque Deus continua nos ouvindo, só que nós não temos tempo. Reclamamos, buscamos os recursos humanos primeiro, para depois, quando todos esgotar, aí chove de pedido de oração por aquela pessoa. Não é verdade? Essa é a situação. Agora nós observamos uma coisa: Deus, livrou Pedro da morte, e Ele tem poder para te livrar também da morte. Ele estava destinado a morrer, não tinha outra alternativa, estava na mão de Herodes, o raivoso, o orgulhoso, o vaidoso, que se vestia de forma, parece, celestial.
Então tudo estava preparado. Deixa passar a Páscoa. Hoje sempre tem essa estratégia mesmo, irmão. Nesse exato momento, sem a vítima saber, existem pessoas armando emboscada contra alguém, armando emboscada quando terminar o movimento, quando todo mundo sair do shopping, quando todo mundo esvaziar a escola, e aí a pessoa fica matinando. E saiba de uma coisa, que é importante nós orarmos e crer que o Senhor corta o laço do passarinheiro. Viu? Ele corta. Está cheio de história, quem gosta de ler livros de missões, está cheio de história bonita, de Deus incomodar pessoas para orar por alguém, e depois a pessoa tem um socorro espiritual, um socorro, um escape sobrenatural. Aí vai ver que naquele exato momento, a pessoa estava orando por ele. Irmãos, Deus é maravilhoso e nós não podemos esquecer disso. Esses dias eu conversando com meu irmão Carlos, eu fui lá visitá-lo e como estava muito atarefado, eu disse, fui com meu cunhado, que inclusive eu peço oração pelo Franco, que é casado com a irmã da Tomi, que viaja amanhã ou depois da manhã para o Japão. Eu estava dirigindo o carro. E eu gosto muito de falar onde nós temos as nossas congregações, nossos campos de ação. Eu estava dirigindo, e quando pensei que não, sem perceber que eu não passo de 100, 120, 110, e eu fico pegando no pé. Quando eu percebi, irmão, eu fui mostrar uma congregação para Tomico ali no Rio, ali para o lado do Prata. E eu disse, Tomico, nós temos uma congregação aqui que é do pastor Márcio. Dagismaldo, lá como é que chama o irmão? Dagismar. E tem a outra que era do saudoso Manuel Rosa. Falei, bem, tem uma congregação aqui. Quando eu virei para mostrar de cá, irmão, eu não sabia que eu estava 170 por hora. 170 por hora. Eu sei que quando eu percebi, eu estava no mato. No mato. E sabe o que aconteceu? Foi a mão de Deus que me trouxe para a BR novamente. Cruzei a BR sem perceber. Cruzei sem perceber. E saiba de uma coisa, que se um dia acontecer um acidente comigo, e o Senhor me levar, é porque Ele quis que eu não abuso. E outra coisa, eu oro todas as vezes que vou viajar. Senhor, guarda-me. Porque, irmão, você não é bom motorista, não. O seu carro não é bom o suficiente para dizer, graças a Deus, esse carro, o Fusion, o Fusca, mesma coisa. É Deus, porque você cruza nessas BR com um camarada drogado, bêbado, preocupado, estressado, deprimido, enlouquecido. Então, não faça uma viagem, não sai de manhã sem pedir para Deus te guardar, e Ele vai te guardar. Ele vai te guardar. Um dia eu fui pregar em Cuiabá, na despedida do pastor Farinelli, Valmir Farinelli. Quando terminou o culto lá em Cuiabá, ele me levou para a casa dele, é uma casa muito boa, e falou, pastor Álvaro, tem gente demais aqui, e aí nos deixaram uma comida aqui, mas assim, o que sobrou, já tinha todo mundo jantado, cheguei tarde, e eu sei que o senhor gosta de peixe, vamos comer um peixe ali. E nós fomos. E quando o irmão que estava dirigindo, não conhecia Cuiabá, quando entrou numa avenida, veio um Fusca, eu estou invocado com Fusca, será que é isso? Sai espírito do João Menezes, que ele gosta mais de Fusca. E veio um Gol com uma senhora, uma moça, não sei, uma senhora, tão veloz, que ela bateu na minha porta, e arrancou o banco que eu estava do lado do passageiro, e deslocou o banco para cima da irmã Tomico, ela quebrou a clavícula. E você não estava desse. Você não estava, nessa viagem você não estava não.
E aí, irmão, a mulher chegou a quebrar o para-brisa com a cabeça. E eu falei, meu Deus, primeira coisa que eu pedi para Jesus, Jesus, não deixa eu morrer nesse Cuiabá, não. Até que eles manivelam o telefone para avisar lá em Uberlândia, eu já tem Cuiabana aqui, hoje Cuiabá é mais avançado que Uberlândia. Aí eu disse, Jesus, não deixa eu morrer aqui não. Aí os irmãos desceram, falaram, Tomico machucou, pastor. Eu falei, deixa que eu vou tirar ela. Fui, tirei a Tomico. O Senhor me falou assim nitidamente, esse carro não foi 1 milímetro a mais daquilo que eu determinei. Se você quiser crer, crê. Se não quiser, eu creio. 1 milímetro a mais. Então, meus irmãos, devemos ter comunhão com Deus e saber que Deus, Ele nos livra da morte, como livrou Pedro das mãos de Herodes. Você crê nisso? Paulo e Silas também da mesma forma. Eles oraram ao Senhor. E nós observamos que Deus, Ele ouve as nossas orações. E a oração é um meio, viu? Que Deus usa. É um meio que Deus usa para agir nesse mundo e agir nas nossas vidas. Você olha bem em 2 Crônicas, no capítulo 7 e o verso 14, se o meu povo, eu até vou ler esses 2 versículos, se o meu povo que clama pelo meu nome, se orar, clamar, se arrepender, se converter, o que acontece? E desviar-se dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É ou não é, irmão? É através da oração que Deus age na nossa vida. Quando eu oro, eu estou dizendo, Senhor, o meu coração está aberto, as portas estão abertas. Deixa o vento vir, deixa a tempestade vir. Nós confiamos no Senhor, Ele nos livrará, como diz o Salmo 40 e também como diz o Salmo 23. Então, quando nós oramos, tenha certeza, Deus te livra da morte. Deus cura a enfermidade. Não fique questionando, mas por que fulano confiou tanto na oração, ou houve até profecia de cura e ele morreu? Eu não estou aqui para discutir a decisão de Deus. Eu estou aqui para avisar você e lembrar você, e uma vez mais falar nesse púlpito, que Deus ouve a oração de um justo e Ele realiza milagre na vida do justo e na vida daquelas pessoas pelo qual o justo intercede. Amém? E observamos bem que Deus moveu anjos para tirar Pedro do cárcere, não é? Nós temos muitas passagens. Você não percebe, você não sabe. Quem foi que voltou o carro do pastor Álvaro naquela velocidade, aonde tinha uma valeta, uma vala? Quem foi que voltou? O carro cruzou a BR, depois voltou para a mão. Quem foi? Não é outra coisa a não ser a mão do Senhor nos guardando da morte. E Ele tem poder para isso. Então, primeiramente, irmão, entendemos, Deus, Ele conhece, Ele vê as minhas aflições e as suas aflições também. Em segundo lugar, Ele ouve as nossas orações quando nós clamamos. Deus disse para Moisés, é hora de eu tirar o meu povo do Egito. Eu ouvi, chegou a medida da minha taça da ira contra o Egito. E tem essas coisas também. Fique atento a isso. Agora observamos, Deus move anjo para nos livrar. E agora nós observamos, além de Deus salvar Pedro da morte, conheceu a angústia de Pedro, conheceu a angústia de Daniel, conheceu a angústia de Israel. Além de Deus conhecer a angústia e ouvir a oração do seu povo, Deus trata com os inimigos daqueles que está sendo perseguido. Não precisa você fazer nada com as suas próprias mãos. Agora é lógico que
para se defender, você muitas vezes tem até que procurar a justiça. Mas antes você está confiando no Deus Todo-Poderoso. Não é verdade? Deus lida com os nossos inimigos. Diga comigo, Deus lida ou trata com os meus inimigos. Agora, nós sabemos muito bem que os guardas que levaram Pedro para a prisão, eles foram punidos. Incrível, hein? Põe aí, irmão, para mim, Atos capítulo 12, vamos até o verso 18, até o verso 25. Veja o que aconteceu com aqueles que levaram Pedro para a cadeia. Logo que amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria sido feito com Pedro. E Herodes, tendo procurado e não o achando, inquiriu as sentinelas e mandou que fosse justiçado. O que é justiçado? Punido, morto. Que fosse justiçado. E descendo a Judéia para Cesareia, demorou-se ali. E aí vem o fim. Ora, Herodes estava muito irado contra os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, obstendo a amizade de Blasto. E aí vai descendo. Vamos ver o verso 25 que eu disse. 23, bota o verso 23 para mim ganhar tempo aqui. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu. Olha aí, Deus tratou com os inimigos. Até aqueles, não sabe o que eles fizeram com Pedro, irmão. Eu gosto muito, mas muito mesmo, mas não tem tempo. Esses dias eu estava na casa de um irmão, vi um livro lá sobre a Primeira Guerra. O que tem a ver com a Primeira Guerra, irmão? Foi em 1917. Eu gosto de ler. A Segunda Guerra. A gente vê a maldade do homem. Imagina, você acha que esses soldados ficaram ao lado de Pedro dizendo: Pedro, canta para nós, Pedro. Ora para nós. Você acha que eles fizeram isso? Possivelmente zombando dele, criticando. E Deus tratou com os soldados e no mesmo instante, diante de um orgulho, uma plateia dizendo: viva Herodes! O Senhor feriu, porque não deu glória a Deus, e comido de verme, expirou. Fique tranquilo, irmão. Não murmura contra aquele que está lhe perseguindo. Vai escapando. Vai escapando aí nas gretas das pedras da oração. Vai entrando aí no vale da sombra da morte. Mas a mão do Senhor está sobre a sua vida. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Nós observamos que Deus não faz nada simplesmente para exaltar as pessoas, mas para fazer o seu reino e o seu nome ser exaltado. Agora observamos bem, a Bíblia está cheio de exemplo de que Deus mesmo lutou contra os seus próprios inimigos, inimigo do seu povo. Eu estava lendo, vamos botar aqui uma passagem também, Êxodo capítulo 14. Olha bem como é que Deus tratou com os inimigos de Israel. Vocês conhecem essa passagem, mas eu vou lê-la. Êxodo capítulo 14, verso 5 ao verso 9. A Bíblia do GSE não tem essa página. Achou. Quando, pois, foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, mudou o seu coração. Mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. E disseram: que é isso que fizemos? Permitindo que Israel saísse e deixasse de ser nossos empregados? Verso 4. E diz a Bíblia aí, olha: e Faraó aprontou seu carro e tomou consigo o seu povo, o exército. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre todos eles. Era um grande exército. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel,
pois os filhos de Israel saíram afoitadamente. O verso 8, eu vou ler até o 9. Porque o Senhor endureceu o coração. Vamos lá, verso 9. Ou não tem na sua Bíblia, Jessé? Não tem. Aqui. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o exército, os perseguiram, e o alcançaram acampado junto ao mar, perto de Pinharóide, e diante de Baal-Zefon. Chega. E agora? Eu acho bonito aqui o verso. Agora você vai lá para o verso 21. Melhor, verso 21. Vai lá. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o que aconteceu? E o Senhor. Está vendo? E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite, e fez todo o mar terra seca, e as águas foram divididas. Irmão, ainda que você precisa lançar mão de uma autoridade, mas não confia nela, confia no Senhor. Moisés era o líder, mas quem fez o milagre foi o Senhor. Foi ou não foi? Maravilha, não é? Por isso que o salmista diz, uns confiam em carro, os outros em cavalo, mas eu confio no Senhor dos exércitos. Tem muita gente aí confiando nas coisas terrenas, mas nós devemos confiar no Senhor. Eu acho linda essa expressão aqui. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Deus usou o profeta. Mas foi o Senhor que fez retirar o mar por um forte vento oriental. E toda aquela noite, e o mar se fez terra seca, e a água foram divididas. Agora verso 27, meu querido. Olha bem aí. Passaram, escaparam. Ei, agora nós estamos bem de situação aí, 27. Então Moisés, já do outro lado. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou às suas forças ao amanhecer. E os egípcios fugiram de encontro a ele. Assim o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Hoje Deus vai colocar o seu inimigo no meio do mar, escondido no meio da areia, morto, aniquilado. Se você confiar nele, ele vai fazer isto para a honra e glória do nome dele e para a sua alegria, para o seu contentamento. 28. As águas tornando cobrir os carros e os cavaleiros, todos os exércitos de Faraó, que atrás deles havia entrado no mar, não ficou nem um sequer. 29. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. As águas foram-lhe qual muro à sua direita e à sua esquerda. Último verso, 30. Assim o Senhor, olha aí, assim o Senhor naquele dia salvou Israel da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. O Senhor lutará por nós. Aquietai-vos e saiba que Ele é Deus. Só que isso aqui é inquieto demais, irmão. A nossa natureza é cheia de dúvida. Irmão, o justo escapa com vida. Eu li esse provérbio, achei bonito, trouxe até para vocês meditar. Provérbio capítulo 11, o verso 8. Está dizendo que o justo escapa com vida. O Senhor está lhe dando uma promessa maravilhosa. Mas confia nele. Mas confia nele. Ainda hoje eu passei num lugar para comprar um alimento. E eu vi uma pessoa e o Senhor disse assim, vai e decrete a bênção para essa pessoa. Eu cheguei e disse assim, na Bíblia tem um versículo que diz assim, o Senhor te guarde e o Senhor te abençoe. E a pessoa, eu vi que o lábio da pessoa começou a tremer.
e o Senhor levanta o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Os olhos ficaram cheios de lágrimas. E eu fui embora. Mas o Senhor falou, volta e diga a ela, se você obedecer a palavra do Senhor, o Senhor tem compromisso com aqueles que esperam nele. Espera no Senhor e Ele ouvirá a sua oração. 11, e o verso 8 de Provérbio diz o seguinte: o justo é libertado da angústia, e o ímpio fica no seu lugar. Não é no lugar do ímpio, não, do justo, no lugar que ele está. Porque o justo confia no Senhor. Agora, meus irmãos, nós vamos orar. Nós vamos orar. Mas antes de orar, eu quero que o Gessé coloque ali o primeiro livro de Crônicas, a oração de Jabes, ou Jabé, como alguém usa dizer. A oração de Jabe, 1 Crônicas, capítulo 4, 1 Crônica, capítulo 4, verso 9 ao verso 10. Quem já leu um livro chamado Oração de Jabes? Capa dura, pequenininho. Quem já leu? Muito bom. E tem um outro, capa flexível, que é maior. É muito bom também. Se você quiser passar na livraria, deve ter. Jabe foi mais ilustre do que seus irmãos. Não é porque ele simplesmente foi mais ilustre, porque era um homem ilustre. É porque ele era um homem que confiava no Senhor. O verso 10, que é o que eu quero. Jabes invocou o Deus de Israel. Coisa linda, não é? Ele rogou, ele buscou a bênção do Senhor. Oxalá, se o Senhor me abençoar, é dele que eu quero a bênção. Tem muita gente aí que está querendo bênção do jogo de azar. Então, do Senhor vem a nossa riqueza. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, oxalá que me abençoasse o Senhor. Hoje Deus quer te abençoar. Hoje Deus quer te abençoar. Você não precisa botar o seu nome para sair alguma coisa para os seus filhos, e nem o nome dos seus filhos para sair para você. Quando a bênção vem do Senhor, não causa angústia e nem tristeza. Então, nós observamos que o segundo ponto nesse verso, ele pediu que Deus aumentasse a sua propriedade. Deus tem um processo de te abençoar com a casa e um terreno, sem precisar você invadir as coisas dos outros. Se o Senhor aumentar a minha propriedade, está lá, não está? Se o Senhor estender o meu termo, pronto. O Senhor vai te abençoar. E nós vamos orar hoje. Primeira coisa, ele invocou o Senhor, ele orou ao Senhor. Segunda, ele pediu a bênção de Deus. E terceira coisa que ele fez, ele pediu a presença do Senhor. Se o Senhor for comigo, a tua mão. Amém? A mão do Senhor, ela deve estar sobre as nossas vidas. E por último ele diz assim, Senhor, que eu não seja afligido, e que o Senhor conceda o meu pedido. Não é aquele negócio, se tu não me atender, eu rasgo a Bíblia. Está aqui, Senhor, tu tem que atender. Tu falou, que história é essa, irmão? Deus não é nosso empregado, não precisamos... É bobeira que ele fala que levou a gente, Deus na parede, não tem isso não. Tá, você pode até dizer, eu lutei com Deus para ele me perdoar, tudo bem. Mas lutou com Deus para tirar as coisas? Nada disso. Jacó lutou para Deus o perdoá-lo. Então, vamos crer e observamos bem que eu termino dizendo que Deus ouve as nossas orações. Vamos colocar de pé.